A título de introdução e de contexto histórico acerca dos elementos de conexão no direito internacional privado, pode-se citar que, no início dos tempos, as leis eram tratadas como algo muito restrito a um certo grupo de pessoas, a um grupo específico de raças e etnias, o que acabava deixando os estrangeiros um pouco excluídos, né? Ou seja, com isso acarretava um pouco na exclusão dos estrangeiros, eles não eram muito mencionados nessa época. E um exemplo muito claro disso era na Idade Média, onde o direito ele variava na sua aplicação de acordo com o grupo, de acordo com a raça dessas pessoas, desse grupo específico, o que hoje é totalmente diferente devido a essa multiplicidade de relações. E a lei que hoje é utilizada é a lei do foro. Essa lei do foro, que são as leis internas de cada país, elas visam a aplicação do direito, a aplicação dessas leis estrangeiras e lida também com os conflitos dessas leis estrangeiras com as leis locais. Mas o que são os elementos de conexão? Os elementos de conexão são as normas estabelecidas pelo direito internacional privado, que estabelecem os critérios utilizados para resolver conflitos, as diversas situações também jurídicas que são relacionadas a mais de um sistema legal. Muitos são os elementos de conexão. Entre eles, temos o local da prática do ato, a lei de domicílio, local da execução do contrato, lei do lugar do foro, lugar da coisa, lei do local onde a obrigação ou o contrato deve ser cumprido, lei da escolha dos contratantes, lei do lugar onde o ato ilícito foi cometido, lei do local onde se encontra o proprietário para bens móveis, lei do local da celebração, ou seja, que rege as formalidades do casamento, e a lei do local onde cuja moeda da dívida está expressa. Dando continuidade à fala dos elementos de conexão do direito internacional privado, prioritariamente a gente pode citar 3 elementos, que são a nacionalidade, o território e o domicílio. Bem, esses elementos eles são usados quando aparecem alguma divergência, entre as relações internacionais, do cotidiano e muitas vezes relações viciosas, mas de cidadãos de diferentes nacionalidades. Então, aparentemente, em caso concreto, é necessário solucionar esse conflito, E para solucionar esse conflito, aplicamos esses 3 requisitos, São os mais usados, que é o território, a nacionalidade e o domicílio. Bom, muitas vezes essas relações internacionais, elas são involuntárias. Então, a aplicabilidade da jurisdição competente da legislação tem que ser analisada, tem que ser realmente aplicado esses elementos para que haja um bom juízo do caso concreto, Então, prioritariamente é necessário a aplicabilidade desses elementos, ou não necessário, mas sim indicado pelo ordenamento jurídico, A nacionalidade ela é aplicada quando o nacional, a pessoa da nação, tem a nacionalidade própria, ou pode ser também uma pátria. O território não é só algo geográfico. A importância do direito internacional privado decorre da necessidade de regulamentar as relações jurídicas que surgem diante da internalização das atividades humanas da convivência em sociedade. Para aplicar essa regulamentação, torna-se necessário usar parâmetros que sejam capazes de solucionar os conflitos das leis no espaço. Daí surgem os elementos de conexão, indicando a lei a ser aplicada a um certo caso, submetido a mais de um tipo de sistema normativo. Dessa forma, se estabelece elementos de conexão, desprovido de qualquer subjetivismo ou de componentes de difícil percepção, devido a algumas fragilidades, como, por exemplo, a identificação de raça, passa a adotar com mais frequência critérios como a territorialidade, que é lex rei citae, a nacionalidade, o domicílio também, a autonomia da vontade dos interessados e o local da celebração do negócio, dentre outros exemplos. O elemento territorialidade geralmente está relacionado a questões envolvendo propriedade de bens, especialmente bens que sejam imóveis, o que vai ocasionar algumas controvérsias e a delimitação do que se entende por território. Dessa forma, é percebido desde a formação dos primeiros estados, matéria de polêmica nesse âmbito do direito internacional público. Já a nacionalidade, juridicamente, é entendida como um vínculo jurídico que une o indivíduo a um respectivo estado,
foi o elemento de extraneidade mais utilizado no início do desdobramento do direito internacional privado. Dessa forma, assim, atualmente, devido ao aumento do fluxo migratório e a possibilidade cada vez maior dos indivíduos com dupla ou tripla ou até mais nacionalidades, vem perdendo elementos de relevância no contexto do direito internacional privado. Há um exemplo bastante mencionado, inclusive a respeito da aplicabilidade dos elementos de conexão. Imaginemos a gente que um brasileiro se case com uma argentina em território chileno e descobre que são irmãos, ou seja, houve um vício na manifestação do continente. Qual é a jurisdição competente, qual é a norma que se deve ser aplicada diante do caso concreto? Vejamos, se eles estiverem domiciliando no Brasil, é bastante claro que a jurisdição competente seja brasileira. No entanto, o magistrado deverá empregar a lei chilena, já que ela, de forma bastante clara, houve a manifestação do continente com um vício. Uma conclusão que podemos fazer quanto à relação humana conflituosa pode ser analisada sob o prisma diferentes em função da possibilidade de estar submetido a diferentes regimes jurídicos. Lança-se mão de recursos universais não para solucionar os conflitos, mas para decidir quem poderá validamente solucioná-lo. Essas necessidades decorrem diretamente do conceito de soberania e da impossibilidade de ser a norma jurídica de aplicação sobre um fato delituoso ocorrido em território estrangeiro. O direito internacional privado é importante disciplina jurídica no Tratado das Ordienas Jurídicas, cada vez mais ligadas entre diferentes pontos do grupo, conquanto não resolva diretamente a lide. Ele estabelece as regras gerais, que definem qual direito será aplicado ao caso, ou seja, a norma de qual Estado. Dando continuidade ao conteúdo já exposto pelas colegas, gostaria de continuar comentando sobre o último exemplo exposto de um brasileiro que hipoteticamente se casa com a Argentina em solo chileno, porque isso deixa muito claro o quão as leis internacionais são necessárias e o quão elas podem ser aplicadas. Obviamente que depende bastante da questão cultural, da questão da tradição legislativa do Estado, e cada Estado tem que saber se adaptar às leis internacionais e à questão de proximidade. Quanto mais próximos culturalmente e em questão legislativa os países forem, maior e mais fácil a aplicabilidade é. Muito se discute sobre a autonomia, o quão o direito internacional é dependente de outros ramos do direito, mas fica notório que o direito internacional sim precisa ter cada vez mais autonomia, já que as questões apenas dentro de um país, hoje em dia, são cada vez menos frequentes, já que o mundo é totalmente globalizado. E é por conta disso, inclusive, que no Brasil, leis internacionais podem ser aplicadas, além do fato de o Brasil ter vários pactos internacionais, seguirem leis do direito internacional, e é justamente por conta disso que, em casos concretos, pode acontecer de o juiz decidir com base em leis internacionais, de o juiz recorrer à legislação e ao direito internacional, privado nesse caso, porque é justamente um elemento constitutivo que une o fato com um país e com outro, dentro de um caso jurídico propriamente dito.